Bem-vindo a Lost in the No-Field, um conto emocionante de cura e segundas chances. Siga a jornada de Melissa Porter, enquanto ela se move com relutância para uma pequena cidade, apenas para encontrar amor inesperado com Samuel Hayes, um agricultor de luto escondido do mundo. A história deles nos lembra que às vezes se perder é a única maneira de descobrir onde você realmente pertence. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O ônibus da cidade parou com um grito na estação empoeirada de Cedar Grove, uma cidade tão pequena que ele mal apareceu na maioria dos mapas. Melissa Porter agarrou a mochila no peito, o coração disparando enquanto ela desceu sobre a calçada rachada. Aos 24, com seus cabelos escuros puxados em um rabo de cavalo bagunçado e olheiras sob os olhos, ela parecia cansada além de seus anos. É isso, disse Helen Porter, mãe de Melissa, enquanto se juntou à filha na calçada. Nosso novo começo. Melissa forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Cheira a estrume. Cheira a natureza, Helen corrigiu. O uniforme de sua enfermeira empacotou-se perfeitamente em uma das 4 malas que eles trouxeram. E a paz, e uma chance para nós dois curarmos. Melissa não respondeu. Qual foi o ponto? Sua mãe havia decidido 3 semanas atrás, quando anunciou que estavam saindo de Chicago. Helen aceitou uma posição temporária na Cedar Grove Medical Clinic, a única instalação de saúde em 30 milhas. A violência da cidade, especialmente depois que Helen tratou 3 vítimas de bala em uma noite, foi a canudo final. Você vai me agradecer, Helen insistiu. Sua ansiedade melhorará de todo esse barulho e poluição. Agora, parado no calor da tarde com insetos zumbindo em volta da cabeça, Melissa duvidou seriamente. A nova casa deles era uma pequena casa de aluguel à beira da cidade. Tinha uma varanda com tinta descascada, 2 quartos com papel de parede antigo e uma cozinha com aparelhos da década de 1980. O corretor de imóveis chamou de encantador. Melissa chamou de deprimente. Naquela noite, enquanto comiam comida para a única lanchonete da cidade, Helen tentou permanecer positiva. O diretor da clínica parece maravilhoso. Eles realmente precisam da ajuda aqui. Um médico para toda a área. E todos que conheci foram muito amigáveis. Ótimo, Melissa murmurou, pegando seu bolo de carne. Querida, por favor, dê uma chance. É apenas por 6 meses. Seu terapeuta disse que uma mudança de cenário pode ajudar com sua ansiedade. Meu terapeuta também disse que a consistência é importante, rebateu Melissa. Helen estendeu a mão do outro lado da mesa e apertou a mão da filha. Eu sei que isso é difícil, mas eu não podia mais ficar lá, e eu não conseguia deixar. Lo para trás. Melissa sentiu o aperto familiar no peito. Ela sabia que sua mãe quis dizer bem. Desde que seu pai havia saído aos 12 anos, Helen fez de tudo para provar por ela. Os ataques de ansiedade começaram logo depois que ele saiu. Primeiro na escola, depois em todos os lugares. Alguns dias, Melissa mal conseguia sair de casa. Estou indo para a cama, anunciou ela, de pé abruptamente. No início do dia amanhã, explorando esse paraíso e tudo. Helen suspirou, mas não discutiu. Em seu pequeno quarto, Melissa abriu a janela. O silêncio do lado de fora era esmagador, sem sirenes, sem argumentação de vizinhos, sem tráfego. Apenas grilos e o farfalhar ocasional de árvores. Isso a fez sentir como se estivesse sufocante. Ela puxou o telefone. Sem textos de seus amigos, sem chamadas perdidas. Eles prometeram manter contato, mas ela já se sentiu esquecida. 3 dias neste lugar e ela já estava desaparecendo. Na manhã seguinte, depois de outra discussão com a mãe, Melissa decidiu dar um passeio. Não porque ela gostava da natureza, mas porque as paredes da pequena casa estavam se aproximando dela. Tome água. Helen chamou Melissa indo para a porta. E seu telefone? E não vá longe demais. É fácil se mudar aqui. Eu não tenho 5 anos, mãe. Melissa estalou, mas ela pegou uma garrafa de água de qualquer maneira. Do lado de fora, o sol de julho derrotou sem piedade. Melissa seguiu uma estrada de terra que liderou longe da cidade. Passou por campos vazios
e fazendas espalhadas. Ela andou mais rápido, tentando superar os pensamentos girando em sua cabeça. Por que ela estava sempre tão brava? Por que ela não poderia ser grata? A mãe dela estava tentando o seu melhor, mas algo dentro de Melissa se sentiu quebrado, sentiu assim por anos. A preocupação constante, o medo de que algo terrível estava sempre prestes a acontecer, a sensação de que ela não pertencia a nenhum lugar. Ela não percebeu quando a estrada de terra deu lugar a um caminho estreito, entre os pontos altos de milho. Quando ela olhou para cima, tudo o que ela podia ver era verde em todas as direções. O milho se elevava acima dela, criando paredes que bloqueavam todo o resto. Ótimo, ela murmurou virando-se. Mas o caminho atrás dela parecia exatamente o caminho à frente. Ela tentou refazer seus passos, mas cada turno levou a outra fileira idêntica de milho. O aperto no peito voltou. Ela estava perdida. A respiração dela se acelerou quando o pânico entrou. Ela se atrapalhou para o telefone, sem sinal. Não surte, ela disse a si mesma, mas seu coração não estava ouvindo. Ele martelou contra as costelas quando ela começou a correr empurrando os caules de milho que arranhavam os braços e o rosto. Uma raiz pegou o pé e, de repente, ela estava caindo, um grito escapando de seus lábios. Em vez de bater no chão, ela colidiu com algo sólido e quente. Os braços fortes a firmaram, e Melissa se viu olhando para os olhos mais intensos que já viu. Eles pertenciam a um homem alto, com pele bronzeada pelo sol e cabelos escuros tocados. Com prata nos templos, ele a segurou firmemente, sua expressão ilegível. Você está invadindo, disse ele, sua voz profunda e até. Melissa tentou dar um passo atrás, mas suas mãos ainda agarraram os braços. Eu sinto muito. Fiquei perdido. Esses campos não são um labirinto para os turistas, ele respondeu, finalmente a liberando. Eu não sou turista, Melissa revidou, embaraço alimentando sua defensividade. Eu moro aqui agora, bem, não aqui em seu milharal, obviamente, na cidade. Algo brilhou no rosto do homem, uma prisão, talvez. Ele a estudou por um momento. Você está magoado. Melissa tocou sua bochecha e sentiu um pequeno corte onde uma folha de milho cortou sua pele. Não é nada, disse ela de repente consciente de como ela deve parecer desgrenhada. O homem puxou um lenço limpo do bolso e o ofereceu a ela sem uma palavra. Obrigado. Ela se arrastou para o corte. Olha, sinto muito por entrar em seu campo. Eu estava apenas andando, e então tudo começou a parecer o mesmo. Ele assentiu uma vez. Siga-me. Eu vou te mostrar de volta a estrada. Quando ele se virou, Melissa notou como seus ombros preencheram sua camisa de trabalho simples, como ele se moveu com a confiança de alguém que conhecia cada centímetro dessa terra. Eu sou Melissa. A propósito, disse ela, correndo para acompanhar seus longos passos. Melissa Porter. O homem olhou de volta para ela. Samuel Hayes. Prazer em conhecer, Lu. Samuel Hayes. Obrigado por me pegar de volta lá e por não ter me preso por invasão. Sua expressão permaneceu grave. Isso acontece, às vezes. As pessoas se perdem no milho. Você sempre os encontra? Ela perguntou, tentando aliviar o clima. Eventualmente. Eles caminharam em silêncio depois disso. Samuel se moveu facilmente entre as fileiras, nunca hesitando em turnos que pareciam idênticos a Melissa. Ocasionalmente, seu braço se estendia para segurar um caule que poderia ter atingido o rosto dela. Finalmente, eles emergiram na estrada de terra. Melissa reconheceu uma caixa de correio desgastada que ela havia passado mais cedo. Basta seguir esta estrada de volta à cidade, disse Samuel. Fique nisso desta vez. Melissa devolveu seu lenço, agora manchado com um pequeno ponto de sangue. Desculpe por isso. Ele pegou sem comentar. Então, isso é toda a sua fazenda? Ela perguntou, gesticulando para os vastos campos que se estendiam em todas as direções. Sim, é muito grande. Um canto de sua boca tremeu, quase formando um sorriso, mas não exatamente. Hayes Farm, maior produtor de milho do condado. Um silêncio constrangedor caiu entre eles. Melissa mudou seu peso de um pé para o outro. Bem, obrigado novamente pelo resgate.
Eu deveria ir antes que minha mãe envie uma festa de busca. Samuel assentiu. Tenha cuidado no seu caminho de volta. Quando ela se virou para sair, Melissa não resistiu a perguntar: Você mora aqui sozinho nesta fazenda gigante? Algo fechado em sua expressão. Sim, isso deve ficar sozinho. Eu prefiro quieto. Seu tom deixou claro que a conversa acabou. Melissa começou a voltar para a cidade, sentindo seus olhos nas costas dela. Quando ela olhou por cima do ombro, ele ainda estava ali, uma figura solitária contra um mar de verde. Naquela noite no jantar, Helen notou o pequeno corte na bochecha de Melissa. O que aconteceu com você? Fui dar um passeio e me perdi um pouco em alguns campos de milho. Helen colocou o garfo. De quem você se aproxima? Alguém chamado Hayes. Samuel Hayes. As sobrancelhas de Helen dispararam. Samuel Hayes. Você o conheceu? Sim, ele não estava exatamente emocionado com isso. Todo mundo conhece todos nesta cidade. É uma pequena comunidade, explicou Helen. E Samuel Hayes é... Bem, ele é uma figura local. Porque ele tem o maior milho do condado, Melissa disse com um sorriso. Por causa do que aconteceu com sua esposa, disse Helen em silêncio. O sorriso de Melissa desapareceu. O que aconteceu? Ela morreu há 5 anos. Acidente de carro durante uma tempestade de neve. Pelo que ouvi, ele não tem sido o mesmo desde... Então, se mantém para si mesmo. Administra essa fazenda sozinha, mal fala com ninguém. Ele parecia... Melissa procurou a palavra certa. Controlado. Como se ele estivesse segurando algo de volta. Eles dizem que ele era diferente antes. Se envolveu em eventos comunitários. Agora as pessoas apenas o chamam de o fazendeiro que nunca sorri. Isso é português para o fazendeiro, a propósito. Melissa pensou no homem intenso que a pegou. Nos braços, seu rosto sério, mas seu toque surpreendentemente gentil. Bem, duvido que o verei de novo, disse ela com um encolher de ombros. Não é como se eu estivesse planejando me perder em seu milharal pela segunda vez. Mas naquela noite, quando ela estava deitada na cama ouvindo os sons desconhecidos do campo, ela se viu pensando em Samuel Hayes e a dor que ele carregava. Uma tristeza que parecia ter endurecido em uma concha ao seu redor. 3 dias depois de outra discussão com a mãe sobre dar a Cedar Grove uma chance real, Melissa se viu andando pela mesma estrada de terra. Ela disse a si mesma que era apenas para limpar a cabeça. Mas quando viu a entrada para a fazenda Hayes à distância, seus passos diminuíram. Uma caminhonete estava estacionada perto de um celeiro desgastado. Enquanto hesitava na beira da propriedade, a porta do celeiro se abriu e Samuel emergiu, carregando uma caixa de ferramentas. Ele parou quando a viu. Perdido de novo? Ele gritou, sua voz profunda carregando o quintal. Melissa sentiu suas bochechas niveladas. Na verdade, não. Eu trouxe algo para você. Ela levantou um pequeno recipiente, como agradecimento, por me ajudar outro dia. Samuel colocou sua caixa de ferramentas e caminhou em sua direção, sua expressão guardada, mas curiosa. Você não precisava fazer isso. Não é nada chique, apenas alguns biscoitos que eu assamos. Ela riu nervosamente. Bem, para ser sincero, eles são de uma mistura, mas eu adicionei os ovos. Por um momento, Melissa pensou que poderia recusá-los, mas então ele estendeu a mão e pegou o recipiente, os dedos roçando a dela. Obrigado, ele disse simplesmente. De perto ela notou as linhas ao redor dos olhos dele, a tensão em sua mandíbula. Ele parecia cansado, mas havia algo atraente em seu rosto, uma força que não tinha nada a ver com o poder físico. Então, disse Melissa, lutando para encontrar palavras para preencher o silêncio. Como está o negócio de milho? Desta vez a boca de Samuel definitivamente se contraía em direção a um sorriso crescente. Isso era uma piada agrícola? Ele não respondeu, mas seus olhos pareciam menos difíceis do que antes. Eu deveria deixar você voltar ao trabalho, disse Melissa, de repente se sentindo tolo por vir. Samuel assentiu, mas quando ela se virou para sair, ele a surpreendeu falando. Há um mercado de agricultores na cidade Tomorlinha. A clínica geralmente tem um estande para verificações básicas de saúde.
Minha mãe mencionou isso. Ela está trabalhando. Eles têm um bom sorvete de pêssego, acrescentou quase como uma reflexão tardia. Melissa piscou, incerto se essa era sua maneira estranha de conversar ou algo mais. Vou manter isso em mente. Quando ela se afastou, segurando o recipiente agora vazio no peito, Melissa sentiu uma vibração estranha no estômago. Ela disse a si mesma que não era nada, apenas sua ansiedade agindo novamente. Mas no fundo, ela sabia que era algo completamente diferente, algo que parecia perigosamente como esperança. O mercado dos agricultores encheu a praça da cidade com tendas coloridas e o zumbido da conversa. Melissa vagou entre as barracas, surpresa, com quantas pessoas essa pequena cidade poderia produzir. Ela veio sozinha, depois que Helen saiu cedo para seu turno no estande da clínica. Você deveria parar, sugeriu a mãe dela. Isso pode ajudá-lo a conhecer algumas pessoas da sua idade. Melissa acabara de assentir, mas não tinha a intenção de ficar em torno de uma barraca médica, vendo a mãe fazer leituras de pressão arterial. Em vez disso, ela se viu procurando um rosto específico na multidão. Ela viu Samuel perto de um suporte de vegetais, conversando com um homem mais velho. Mesmo nesse cenário casual, ele se destacou. Quer que seja reto, expressão séria. Ele usava uma camisa de flanela limpa com as mangas enroladas, revelando antebraços fortes bronzeados ao trabalhar ao ar livre. Como se sentisse seu olhar, Samuel olhou para cima. Seus olhos se encontraram na multidão, e Melissa sentiu aquela estranha vibração novamente. Ela levantou a mão em uma onda estranha. Para sua surpresa, ele assentiu em reconhecimento e começou a caminhar em sua direção. Você veio, disse ele quando a alcançou. Ouvi dizer que havia sorvete de pêssego. Ela respondeu com um pequeno sorriso. Algo mudou em seus olhos, um amolecimento momentâneo. Por aqui. Ele a levou a uma barraca, onde uma mulher alegre estava pegando sorvete em cones de waffle. Tu, Pete, disse Samuel, puxando sua carteira. Oh, você não precisa, Melissa começou. Samuel Hayes comprando sorvete para uma bela jovem. A mulher atrás do balcão interrompeu, seus olhos arregalados de surpresa. Agora eu vi tudo. A mandíbula de Samuel se apertou, mas ele entregou o dinheiro sem comentar. Eu sou Dorothy, disse a mulher passando cada um de um cone. E você deve ser novo na cidade. Melissa Porter. Minha mãe é a nova enfermeira da clínica. Filha de Helen. Bem, vindo a Cedar Grove. Como você está encontrando nossa pequena cidade? Antes que Melissa pudesse responder, Samuel tocou seu cotovelo levemente. O sorvete está derretendo. Dorothy levantou as sobrancelhas, mas não pressionou. Aproveite e volte a qualquer momento. Enquanto eles se afastavam, Melissa notou as pessoas observando, algumas sussurrando atrás das mãos. Acho que você não compra sorvete para meninas com muita frequência, disse ela, lambendo um gotejamento antes de chegar aos dedos. Eu não compro sorvete, geralmente. Então, por que hoje? Samuel ficou quieto por tanto tempo que Melissa pensou que ele poderia não responder. Finalmente ele disse, seus biscoitos não eram terríveis. Uma risada a escapou. Uma genuína, não do tipo nervoso que geralmente borbulhava quando se sentia desconfortável. Elogios do rei do milharal. Eles encontraram um banco vazio sob um carvalho, longe da multidão principal. Samuel sentou-se com espaço entre eles, suas longas pernas esticadas na frente dele. Todo mundo está olhando para nós, Melissa sussurrou. Cidades, pequenas, disse Samuel com um encolher de ombros. As pessoas falam quando algo muda. E você, com um estranho, é uma mudança? Ele se concentrou em seu sorvete. Eu mantenho para mim mesmo. Por causa de sua esposa? A pergunta escorregou antes que Melissa pudesse detê-la. Ela imediatamente se arrependeu. Sinto muito. Minha mãe mencionou... Eu não deveria ter... Maria. Ele disse calmamente. O nome dela era Maria. Melissa assentiu, não ousando dizer mais. 5 anos atrás, continuou Samuel, sua voz baixa e controlada. Tempestade de inverno, as estradas estavam geladas, ela estava voltando de visitar sua irmã. Eu sinto muito, Samuel. Olhou para o chão.
Nós éramos a namorada do ensino médio Ortiz. Casado logo após a formatura. Tive toda a nossa vida planejada. Suas palavras pendiam no ar entre eles. Melissa queria estender a mão para tocar o braço de conforto, mas algo a impedia. Eu falo demais quando estou nervoso, ela admitiu. E eu fico muito nervoso. Ansiedade, eu a tive desde criança. É por isso que mamãe me arrastou aqui. Ela acha que o ar do país vai me consertar magicamente. Samuel olhou para ela então. Realmente olhou para ela. Isso ajuda? Estar aqui? Melissa considerou a questão. Ainda não sei. Mas esse sorvete é muito bom. O fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Era o favorito de Maria. Eles terminaram. O sorvete em silêncio, companheiro. Quando eles ficaram para sair, Samuel hesitou. Tenho trabalho a fazer no Campo Sul amanhã, disse ele. Mas se você quisesse, há um lago na minha propriedade. Está quieto lá. Melissa sentiu seu coração pular. Você está me convidando a invadir de propósito desta vez? Desta vez, seu quase sorriso foi um pouco mais forte. Eu tenho um livro que você pode gostar, sobre estrelas. Maria costumava dizer que o céu noturno parece diferente no país. Ela estava certa sobre isso, disse Melissa suavemente. As estrelas aqui são esmagadoras. Eu poderia mostrar onde o caminho para o lago começa. Por volta do meio-dia? Eu gostaria disso. Enquanto voltava para a clínica para encontrar sua mãe, Melissa não pôde deixar de notar como seu peito se sentia mais claro. O aperto constante de alguma forma diminuiu. Helen estava arrumando equipamentos quando Melissa chegou. Ao estande. Lá está você. Você tentou o mel local, a senhora. Wilson estava perguntando sobre você. Quem é a senhora Wilson? Você a conheceu ontem no supermercado. Cabelo grisalho, vestido floral, Melissa lembrou-se vagamente de uma mulher mais velha que havia comentado nos sapatos da cidade. Talvez. Helen suspirou. Você pelo menos olhou em volta? Conheceu alguém? Na verdade, eu encontrei Samuel Reis. As mãos de sua mãe param. Samuel Reis falou com você? Voluntariamente. Ele me comprou sorvete. As sobrancelhas de Helen dispararam quase até a linha do cabelo. Você está brincando. Não. E ele me convidou para ver algum lago em sua propriedade amanhã. Melissa. A voz de Helen realizou uma nota de aviso. Samuel Reis não é. Ele já passou por muito. Eu não quero que você se machuque. É apenas um lago, mãe. Não é uma proposta. Estou falando sério. Ele está fechado há anos. Ninguém o vê mais na igreja. Melissa sentiu uma centelha de irritação. Talvez ele esteja sozinho. Alguém já pensou nisso? Ou todos estão muito ocupados fofocando sobre o trágico viúvo? A expressão de Helen suavizou. Querida, eu simplesmente não quero que você tenha suas esperanças. Você só esteve aqui por semana. E eu odiei cada minuto até hoje, Melissa revidou. Então, talvez apenas deixe-me ter essa coisa sem analisá-la até a morte? O caminho para casa estava tenso. Melissa olhou pela janela para os campos que passavam, pensando no convite de Samuel e na maneira como seus olhos se suavizaram quando ele falou sobre sua esposa. Na manhã seguinte, ela passou uma quantidade embaraçosa de tempo decidindo o que vestir, antes de se estabelecer em um vestido de verão e sandálias simples. Ela amarrou o cabelo de volta em uma trança solta e aplicou apenas um toque de rímel, o suficiente para se sentir reunido, mas não como se estivesse se esforçando demais. Indo a algum lugar? Helen perguntou quando Melissa emergiu de seu quarto. O lago, lembra? Helen pressionou os lábios, mas apenas disse: tenha cuidado. Essas antigas propriedades agrícolas podem ter todo tipo de perigo. Vou cuidar de andar de milho assassino, respondeu Melissa, agarrando seus óculos de sol. Samuel estava esperando na entrada da fazenda Reis quando chegou, uma mochila pendurada por um ombro. Ele usava jeans e uma camiseta azul desbotada, que fez seus olhos parecerem mais intensos do que o normal. Você veio, disse ele, e Melissa não sabia dizer se estava surpreso ou aliviado. Eu disse que faria. Ele assentiu uma vez e depois virou-se para um caminho estreito que enrolou entre dois campos de milho. É uma caminhada de 800 metros.
Quando eles desceram pelo caminho, Samuel a surpreendeu fazendo perguntas. Onde ela cresceu, o que ela estudou na faculdade, como gostava de Cedar Grove até agora. Suas perguntas eram diretas, às vezes quase bruscas, mas havia um interesse genuíno por trás delas. Melissa se viu contando a ele sobre seu diploma de jornalismo, sua luta para encontrar trabalho em Chicago, o abandono de seu pai e até seus ataques de ansiedade. Ela geralmente guardava essas partes de si mesma, especialmente em torno de novas pessoas, mas algo sobre a atenção tranquila de Samuel facilitou a abertura. Às vezes sinto que estou me afogando em meus próprios pensamentos, ela admitiu. Como se eu não pudesse recuperar o fôlego, mesmo quando nada está realmente errado. Samuel considerou isso. O pai de Maria era assim, sempre preocupado. Ele checaria as fechaduras 3 vezes antes de dormir. Isso parece familiar, disse Melissa com uma pequena risada. Eles prejudicaram uma pequena colina, e de repente o lago apareceu diante deles, um oval de cristal azul aninhado entre as colinas verdes. Uma doca de madeira se estendia para a água, e nas proximidades havia uma pequena cabine com uma varanda exibida. É lindo, Melissa respirou. O avô de Maria construiu essa cabine, disse Samuel, antes mesmo da casa principal. Disse que precisava de um lugar para pensar. Ele a levou para a varanda, onde 2 cadeiras Adirondack enfrentaram a água. Uma pequena mesa entre eles segurava um livro e uma garrafa térmica. Limonada, explicou ele, despejando alguns em 2 copos de plástico. E o livro que mencionei. Melissa pegou o copo e o livro um guia bem usado para constelações. Ela passou por ele, percebendo notas manuscritas nas margens. Marias? Ela perguntou suavemente. Samuel assentiu. Ela amava as estrelas. Disse que eles lembraram o quão pequenos são nossos problemas. Ela parece sábia. Ela era. Sua voz manteve dor, mas outra coisa também. Um gosto que o tempo não havia apagado. Eles se sentaram nas cadeiras, bebendo limonada e observando libélulas passarem pela superfície do lago. Samuel apontou uma família de patos perto da costa distante e explicou como esse lago alimentou o sistema de irrigação para suas colheitas. Você nada aqui? Melissa perguntou. Não mais. A simplicidade de sua resposta disse a ela tudo o que ela precisava saber. Este lugar era um memorial tanto quanto um retiro. Por que você me trouxe aqui? Ela perguntou em silêncio. Samuel demorou muito para responder. Eu não sei, ele finalmente disse. Talvez porque você parecia tão perdido quanto eu me sinto às vezes. A honestidade de suas palavras a pegou desprevenida. Melissa olhou para a água sem saber como responder. Eu deveria recuperá-lo, disse Samuel depois de um tempo. As nuvens estão chegando. Com certeza, nuvens escuras estavam se reunindo no horizonte. Eles embalaram a limonada e o livro. Mas quando começaram o caminho, os gotas de chuva gordas começaram a cair. Podemos esperar na cabine, sugeriu Samuel, como a chuva se intensificou. Eles fizeram uma corrida para a pequena estrutura. No interior, era simples, mas aconchegante. Uma pequena cozinha, uma área de estar com lareira de pedra e uma porta que presumivelmente levava a um quarto. Samuel se ocupou de construir um incêndio enquanto Melissa se abraçava, de repente refrigerado por suas roupas úmidas. Aqui, disse ele, puxando uma camisa de flanela de um gancho na porta. Você está tremendo. A camisa cheirava a sabão e pinheiro, como dele. Melissa escorregou sobre o vestido, imediatamente mais quente. Obrigado. Samuel assentiu e depois se ajoelhou pela lareira. Logo, um pequeno fogo estalou, lançando sombras dançantes nas paredes. Do lado de fora, a chuva se tornou uma chuva, tocando no telhado da cabine. Parece que podemos estar aqui um pouco, disse Melissa, tentando manter a voz leve apesar da súbita intimidade de sua situação. Samuel se levantou, escovando as mãos no jeans. Você está com fome? Deve haver uma sopa enlatada no armário. Eles fizeram sopa no pequeno fogão e a comeram sentados de pernas cruzadas em frente ao fogo. Melissa contou a ele sobre seu sonho de escrever para uma revista de viagens e como a ansiedade sempre a impediu das aventuras que ela desejava. Eu nunca estive em um avião, ela confessou.
Toda vez que reservo uma passagem, acabo cancelando. Maria queria ver o Grand Canyon, disse Samuel. Sempre dissemos, no próximo ano. Até que não houvesse um. A tristeza em sua voz fez o coração de Melissa doer. Sem pensar, ela estendeu a mão e tocou a mão dele. Para sua surpresa, ele não se afastou. Sinto muito que você a tenha perdido. Ela disse suavemente. Os olhos de Samuel encontraram os dela, cheios de uma emoção que ela não podia citar. Eu mantenho as coisas dela, os livros dela, suas roupas no armário. Todo mundo diz que eu deveria seguir em frente, mas seguir em frente parece deixá-la para trás. Melissa terminou para ele. Ele assentiu, parecendo quase aliviado por ela entender. Meu pai saiu aos 12 anos, disse ela. Eu mantive seu velho moletom por anos. Dormia nele todas as noites. Mamãe achava que não era saudável, mas era tudo o que eu havia deixado dele. Você ainda tem? Melissa balançou a cabeça. Eu queimei quando fiz 18 anos. Decidi que não queria me segurar em alguém que não queria me segurar. Samuel ficou quieto por um momento. Isso teve coragem. Ou apesar, disse ela com um sorriso irônico, a chuva acabou desacelerando para uma garoa. Enquanto voltavam para a estrada principal, os talos de milho molhados brilhavam na luz do sol que retornou. Eu deveria chegar em casa, disse Melissa, quando chegou à entrada da fazenda. Minha mãe estará se perguntando onde estou. Samuel assentiu, parecendo subitamente incerto. A camisa, vou trazê-lo de volta, prometeu, ainda usando o flanela. Dele. Talvez amanhã eu estarei no celeiro, disse ele, norte do lado da propriedade. Quando Melissa voltou para casa, ela puxou o flanela para mais perto de seus ombros. Algo estava acontecendo entre eles. Algo inesperado e frágil. Parte dela queria fugir dela, para se proteger da inevitável dor que veio com se preocupar com alguém. Mas outra parte, uma parte mais corajosa, queria ver onde esse caminho poderia levar. Quando chegou em casa, Helen estava esperando à varanda, preocupada com o rosto. Onde você esteve? Liguei para 3 vezes. Melissa puxou o telefone do bolso e viu as ligações perdidas. Desculpe, eu estava no lago de Samuel. Não há sinal lá fora. Os olhos de Helen se estreitaram quando ela pegou a camisa de flanela de grandes dimensões. Melissa, o que você está fazendo? Esse homem está carregando bagagem suficiente para afundar um navio. Talvez eu também tenha bagagem. Melissa disparou de volta. Você mal o conhece. Eu sei o suficiente. Melissa passou por sua mãe para dentro de casa. Ele não está pronto. Helen ligou atrás dela. Todo mundo na cidade sabe que ele ainda está sofrendo. Melissa virou-se de repente zangada. Você já pensou que talvez todos na cidade devam se importar com seus próprios negócios? Que talvez Samuel precise de alguém que não o olha e apenas veja a tragédia? A expressão de Helen suavizou. Oh, querida, você sempre tentou consertar coisas quebradas, mas às vezes as pessoas não querem ser consertadas. Não estou tentando consertá-lo, insistiu Melissa, embora parte dela se perguntou se isso era verdade. Naquela noite, enquanto ela estava deitada na cama com a flanela de Samuel dobrada cuidadosamente em sua mesa de cabeceira, Melissa olhou para o teto e se perguntou o que ela realmente estava procurando nesse homem estranho e quieto. Foi apenas o desafio de romper suas paredes, ou foi reconhecimento, uma alma ferida reconhecendo outra? O que quer que fosse, ela sabia que estaria voltando para a fazenda Reis amanhã. E o pensamento a fez sorrir na escuridão. Os dias de verão começaram a embaçar juntos para Melissa. Todas as manhãs, ela ajudava sua mãe pela casa e depois encontrava uma desculpa para visitar a fazenda Reis. Às vezes, ela trazia almoço e quiches ou salada de massas caseiras. Outras vezes, ela acabou de aparecer com um livro ou uma pergunta que poderia ter esperado. Samuel nunca pareceu surpreso ao vê-la. Ele pausava qualquer tarefa agrícola que o ocupasse, reparando equipamentos, verificando as colheitas, organizando remessas, e lhe dava toda a atenção. Você não tem coisas melhores para fazer do que ficar em torno de uma fazenda empoeirada e empoeirada? Ele perguntou uma tarde, enquanto eles se sentavam na varanda da fazenda principal, bebendo chá gelado. Na verdade, não, Melissa admitiu. Mamãe está sempre na clínica.
e não há muitas oportunidades de emprego para jornalistas em Cedar Grove. Você poderia escrever para o jornal local, sugeriu Samuel. O Cedar Grove Gazette sai semanalmente. Mary Thompson está executando sozinha desde que seu marido morreu. Melissa olhou para ele surpresa. Como você sabe disso? Uma cor fraca subiu nas bochechas de Samuel. Eu perguntei por aí. Você perguntou sobre oportunidades de emprego para mim? Ela não conseguiu manter o prazer de sua voz. Samuel deu de ombros, mas os cantos de sua boca aumentaram um pouco. Parecia algo que você pode querer saber. No dia seguinte, Melissa visitou o pequeno escritório do Cedar Grove Gazette. Mary Thompson, uma mulher arborizada aos 60 anos, olhou para cima de um computador antigo quando a campainha acima da porta se juntava. Bem, olá, você deve ser a filha de Helen Porter. Eu sou Mary. Ela ficou estendendo a mão. O que o leva ao nosso pequeno papel? Na verdade, eu queria saber se você precisava de ajuda, disse Melissa. Eu tenho um diploma de jornalismo e ouvi dizer que você está executando as coisas sozinhas. As sobrancelhas de Mary dispararam. Samuel Hayes lhe disse isso, não é? Melissa piscou de surpresa. Como você sabia, Mary riu. Cidade pequena, querida. As notícias viajam mais rápido que a internet por aqui. Especialmente quando envolve Samuel Hayes realmente falando com alguém. No final da visita, Melissa teve um emprego de meio período cobrindo eventos locais e ajudando no layout. O salário foi mínimo, mas deu a ela uma sensação de propósito que ela estava perdendo. Quando ela contou a Samuel sobre isso naquela noite, sentada no doca do lago, o rosto dele mostrou mais emoção do que ela jamais viu dele. Prazer de geração que enrugava os cantos dos olhos dele. Você será bom nisso, ele disse simplesmente. Como você sabe? Você percebe as coisas. Detalhes. Isso é importante para um escritor. Melissa mergulhou os dedos dos pés na água fria, sentindo um calor espalhado pelo peito que não tinha nada a ver com o calor do verão. Nas últimas semanas, ela veio para valorizar esses momentos tranquilos com Samuel. Havia algo de repousante em sua presença. Nenhuma pressão para encher silêncios com conversas, sem necessidade de fingir que tudo estava bem quando não estava. Eu tive um ataque de ansiedade ontem, ela confessou. Primeiro desde que cheguei aqui. Eu estava entrevistando o diretor do ensino médio sobre o próximo festival de outono e de repente não conseguia respirar. Tive que me desculpar e me esconder no banheiro até passar. Samuel ficou quieto por um momento. O que os desencadeia? Às vezes nada específico. Outras vezes é a pressão que eu coloco em mim mesmo. Medo de falhar, eu acho. Ela olhou para a água. Passei toda a minha vida sentindo que não sou o suficiente. Não é o suficiente. Não é talentoso o suficiente. Não. Nada o suficiente. Você é suficiente, disse Samuel, sua voz tão baixa que ela quase não ouviu. Melissa se virou para ele, assustada com a intensidade em seus olhos. Como você pode ter tanta certeza? Ela sussurrou. Porque eu vejo você, ele respondeu. Não. Quem você está tentando ser? Só você. Algo mudou entre eles naquele momento. Uma barreira caindo. Melissa sentiu lágrimas surgirem aos olhos, inesperadas e indesejáveis. Desculpe, disse ela, limpando-os rapidamente. Não sei porquê. Estou chorando. Samuel estendeu a mão lentamente, como se estivesse dando tempo para se afastar, e afastou uma lágrima da bochecha com o polegar. O toque era gentil, quase reverente. Às vezes, ele disse em silêncio, as lágrimas são apenas a verdade encontrando o caminho. Naquela noite, Melissa não conseguiu dormir. Ela continuou repetindo o momento pelo lago. A sensação da mão de Samuel contra sua bochecha, o olhar em seus olhos que parecia ver diretamente suas defesas. Ela estava se apaixonando por ele. O pensamento emocionou e aterrorizou. Samuel. Hayes não era um homem fácil de amar. Sua tristeza ainda era uma presença tangível, mostrando-se da maneira que às vezes ficava quieta no meio da conversão, seus olhos fixos em algo que apenas ele podia ver. No entanto, havia mais para ele do que sua dor. Havia bondade na maneira como ele sempre se certificou de que ela tinha água em dias quentes, força na maneira como ele carregava o peso de administrar a fazenda sozinha
e humor em seu rari, mas quase deliciosos sorrisos. No dia seguinte, Mary designou Melissa para cobrir a reforma do edifício mais antigo de Cedar Grove, o celeiro de reis. Foi construído pelo bisavô de Samuel, explicou Mary. A Sociedade Histórica da Town está transformando-o em um museu. Samuel doou o prédio no mês passado, primeiro o público que ele fez em anos. No celeiro, Melissa encontrou um pequeno grupo de voluntários limpando e catalogando implementos agrícolas antigas. Ela tirou anotações e fotos, fazendo perguntas sobre a história do edifício. Ninguém mencionou Samuel, embora ela tenha pegado alguns olhares curiosos quando se apresentou. Enquanto ela estava se preparando para sair, um homem mais velho com pele batida no tempo se aproximou dela. Você é a garota que está passando um tempo com Samuel, disse ele sem preâmbulo. Eu sou um amigo dele, sim, Melissa respondeu cautelosamente. O homem assentiu. Sou George Miller. Conheço Samuel desde que ele nasceu. Trabalhou para seu pai por 40 anos. Prazer em conhecer. Lá é o Sr. Miller. Ele é diferente quando você está por perto, disse George, seus olhos afiados sob as sobrancelhas brancas e espessas. Menos pesado. Melissa não tinha certeza de como responder. Ele sempre foi um garoto sério, continuou George. Mas depois que Maria morreu, era como algo dentro dele se virou para a pedra. 5 anos e eu não o ouvi rir uma vez. Ele consertou Melissa com um olhar penetrante. Até eu dirigir pelo lago na semana passada e ouvir 2 pessoas rindo. Melissa. Lembrou-se do momento. Samuel estava contando a ela sobre um desastre com seu primeiro trator, um vislumbre inesperado de sua vida, antes que o luto o moldasse. Ele é um bom homem, disse George. O melhor que eu sei. Mas esse garoto tem paredes construídas tão altas que eu não tinha certeza de que alguém jamais passaria. Ele parou. Seja paciente com ele. Mais tarde naquela tarde, Melissa foi para a Hayes Farm com seu caderno cheio de perguntas sobre o celeiro. Ela encontrou Samuel no celeiro, reparando um trator antigo. Ele olhou para cima quando ela entrou, uma mancha de graxa na testa. Eu não esperava você hoje. Estou fazendo uma história em seu celeiro, disse ela, sentada em um fardo de feno perto dele. O projeto do museu. Mary disse que você doou o prédio. Samuel devolveu sua atenção ao trator. Estava sentado vazio. É um belo edifício antigo. George Miller me disse que seu bisavô construiu. Com a menção de George, as mãos de Samuel pareciam momentaneamente. George fala demais. Ele se importa com você. Samuel grunhiu, mas não negou. Ele trabalhou em silêncio por alguns minutos, enquanto Melissa observava suas ferramentas, de manobras de mãos capazes com facilidade praticada. Por que você não me contou sobre doar o celeiro? Ela finalmente perguntou. Samuel deu de ombros. Não parecia importante. É a história da sua família. Ele limpou as mãos em um pano e depois olhou diretamente para ela. Eu tenho pensado muito na história ultimamente. O que nos apegamos, o que deixamos de lado. Algo em seu tom fez com que o coração de Melissa batesse mais rápido. E o que você decidiu? Que algumas coisas devem ser preservadas, como o celeiro, mas outras... Ele hesitou, procurando palavras. Outros precisam ser vividos de maneira diferente, não trancado. Ele se levantou e caminhou para uma prateleira empoeirada na parte de trás do celeiro. Por trás de uma pilha de manuais antigos, ele recuperou uma pequena caixa de madeira. Era a de Maria, disse ele, voltando para sentar ao lado de Melissa, no Fay Bale. Sua caixa de joias. Ele abriu com cuidado. No interior havia vários pedaços de joias, um colar de pérolas, alguns brincos, uma pulseira de prata. No topo havia uma simples faixa de ouro, um anel de casamento. Eu mantive tudo exatamente como ela deixou, disse Samuel, sua voz baixa. Suas roupas no armário, seus livros nas prateleiras, seu shampoo no chuveiro. Ele tocou o anel de casamento, gentilmente. Até isso, Melissa prendeu a respiração, sentindo a importância desse momento. A esposa de George, Eleanor, morreu no ano passado, continuou Samuel. Câncer. Eles se casaram 52 anos. Perguntei a ele como ele estava gerenciando. Sua voz pegou um pouco. Ele disse algo em que não consigo parar de pensar. O que foi?
Melissa perguntado suavemente. Ele disse: Eu carrego Eleanor comigo, não atrás de mim. Samuel olhou para cima, seus olhos conhecendo a de Melissa. Acho que tenho feito errado todos esses anos. Melissa estendeu a mão e cobriu a mão com a dela. Não há maneira errada de sofrer, Samuel. Mas há uma maneira errada de viver, ele respondeu. E se escondendo de tudo, todo mundo, isso está errado. Ele fechou a caixa de joias e a deixou de lado. Então, em um movimento que parecia exigir toda a sua coragem, ele amarrou os dedos através da de Melissa. Obrigados, ele disse simplesmente. Para quê? Por aparecer. Mesmo quando eu não facilitei. Eles se sentaram assim, as mãos entrelaçadas, o sol da tarde inclinando-se pelas janelas do celeiro. Nem falou, mas algo profundo havia sido trocado, entre eles, uma promessa de possibilidade. Naquela noite, Melissa não mencionou a caixa de joias ou a manutenção das mãos quando contou à mãe sobre o dia dela. Mas Helen notou algo diferente no rosto da filha. Você está se apaixonando por ele, não é? Ela perguntou enquanto lavavam a louça depois do jantar. Melissa não se incomodou em negar. Ele não é o que todo mundo pensa. Há muito mais nele do que sua tristeza. Helen suspirou. Apenas tenha cuidado, querida. Vi pacientes como Samuel, passando por sua tristeza, incapazes de avançar. É preciso mais do que um romance de verão para curar esse tipo de ferida. Não é um romance de verão, insistiu Melissa. E eu não estou tentando curá-lo. Eu o vejo, o verdadeiro ele. E ele te vê? Todos vocês, incluindo a ansiedade e a inquietação e os sonhos que o levaram ao jornalismo em primeiro lugar? A pergunta pegou Melissa de surpresa. Samuel realmente viu seu eu completo? Ou ele estava apenas respondendo a alguém que havia quebrado seu isolamento? No dia seguinte, ela chegou a Hayes Farm para encontrar cratas de milho de carregando Samuel em seu caminhão. Colheita precoce para o mercado dos agricultores, explicou. Quer vir junto? Eles dirigiram para a cidade juntos, Samuel apontando pontos de referência ao longo do caminho. A antiga escola onde ele frequentou a escola primária, o riacho onde ele aprendeu a pescar, a colina onde os habitantes locais foram trenó no inverno. No mercado dos agricultores, Melissa o ajudou a montar sua barraca. Para sua surpresa, muitas pessoas cumprimentaram Samuel calorosamente, embora algumas ainda lhe deram um amplo lugar. Eles não estão acostumados a me ver aqui, explicou. Ele quando ela comentou. Eu geralmente envio George com os produtos. E por que você veio hoje? Samuel olhou para ela. Você sabe o porquê. A resposta simples fez suas bochechas niveladas de prazer. Enquanto trabalhavam lado a lado, vendendo milho e tomates para as pessoas da cidade, Melissa percebeu o quão diferente Samuel era com ela por perto. Ainda silenciosa, mas mais engajada, ocasionalmente até sorrindo para o comentário de um cliente. Dorothy do suporte de sorvete parado, seus olhos se arregalando ao vê-los juntos. Bem, se não é meu casal favorito, ela exclamou. Samuel Hayes, você está parecendo positivamente humano hoje. Samuel ficou tenso, mas para surpresa de Melissa, ele não corrigiu a suposição de Dorothy de que eles eram um casal. O dia foi um sucesso, tanto nas vendas quanto na maneira sutil. Samuel parecia estar se reconectando com sua comunidade. Enquanto estavam fazendo as malas, o prefeito Jenkins se aproximou de sua barraca. Hayes, ele assentiu. É bom te ver. Ele se virou para Melissa com um sorriso. E você deve ser a filha de Helen. Ouvi coisas boas sobre o seu trabalho no Gazette. Obrigado. Senhor, respondeu Melissa, satisfeita por ser reconhecida. Na verdade, eu queria falar com vocês dois, continuou o prefeito. O festival da cidade está chegando no próximo mês e estamos com poucos voluntários. A família Hayes sempre dirigia o labirinto de milho antes. Ele limpou sua garganta desajeitadamente. Bem, seria bom ter essa tradição de volta. E Melissa, poderíamos usar alguém para documentá-la para o jornal. Samuel ficou quieto por um longo momento. O labirinto não foi cortado há anos, disse ele finalmente. Ainda há tempo, pressionou o prefeito Jenkins. E isso significaria muito para a comunidade. Depois R. O prefeito saiu, Samuel carregou a
Última caixa em seu caminhão em silêncio. Você não precisa fazer isso, disse Melissa gentilmente. Maria amava o labirinto de milho, ele respondeu com sua voz distante. Ela projetou um novo padrão a cada ano. Crianças de 3 municípios vinham experimentá-lo. Parece maravilhoso. Depois que ela morreu, eu não suportava fazer isso sem ela. Ele fechou a porta traseira do caminhão com um baque definitivo. Mas talvez seja a hora. Naquela noite, Samuel convidou Melissa para jantar em sua casa. A primeira vez que esteve dentro da casa principal. Era uma bela estrutura antiga, bem mantida, mas congelada no tempo. Fotos de família alinhadas nas paredes, muitas apresentando uma mulher bonita com cabelos escuros e um sorriso radiante. Maria Samuel havia preparado uma refeição simples de frango e legumes grelhados em seu jardim. Eles comeram na varanda exibida assistindo vaga. Lumes emergir quando o anoitecer cair. Encontrei os designs de labirinto de Maria no sótão, disse Samuel ao terminar de comer. Ela manteve todos eles em um portfólio. Você está pensando em usar um deles? Ele hesitou. Na verdade, eu queria saber se você pode querer projetar o labirinto deste ano. Um novo padrão para um novo começo. A palavra pendurada entre eles, cheia de significado. O coração de Melissa inchou de emoção. Eu ficaria honrado, disse ela. Mas eu não sei a primeira coisa sobre projetar um labirinto de milho. Eu vou te mostrar. Samuel limpou seus pratos e voltou com um bloco de desenho. A chave é torná-la desafiadora, mas não impossível. Muito fácil, e as crianças ficam entediadas. Muito difícil e os pais reclamam. Eles passaram a noite na mesa da cozinha desenhando ideias. Samuel estava mais animado do que Melissa jamais o viu, explicando os aspectos técnicos dos caminhos de corte através de talos de milho maduros. Quando a noite se atrasou, Melissa percebeu com um começo que ela passou horas sem um único pensamento. Ansioso. Estar com Samuel focado em criar algo juntos acalmou a voz inquieta em sua cabeça que geralmente a questionava. Eu deveria chegar em casa, disse ela com relutância. Mamãe estará se perguntando onde estou. Samuel a levou até a porta, de repente parecendo incerta. Melissa, há algo que eu estava querendo perguntar a você. Seu coração pulou. Sim, você iria... Ele parou, respirou e começou de novo. O festival da cidade. Você iria comigo? Não apenas para trabalhar o labirinto, mas juntos, como meu encontro. A palavra data parecia estrangeira vindo dele, quase carinhosamente desajeitada. Eu adoraria, ela disse suavemente. Samuel se aproximou, seus olhos fazendo uma pergunta. Melissa inclinou o rosto em resposta. Lentamente, dando a ela todas as chances de se afastar, ele abaixou a cabeça e roçou os lábios contra os dela. Um beijo tão gentil que estava lá mal, mas enviou a eletricidade que atravessava ela. Quando eles se separaram, Samuel descansou a testa contra a dela. Eu nunca pensei que me sentiria assim, ele sussurrou. Assustado, ela perguntou. Aterrorizado, ele admitiu. Mas também vivo. Melissa voltou para casa atordoada, seus lábios ainda formigando. Ela sabia que eles haviam cruzado um limiar, um que levaria a algo bonito ou algo comovente. Mas pela primeira vez em sua vida, ela estava pronta para arriscar a dor pela possibilidade de alegria. Quando ela chegou em casa, encontrou a mãe sentada no balanço da varanda, com o rosto tenso no brilho da luz da varanda. Mãe? O que há de errado? Helen entregou seu telefone a Melissa. Seu pai ligou. Ele está na cidade. Quer vê-lo amanhã. O mundo parecia inclinar-se sob os pés de Melissa. Seu pai, o homem que os abandonara há 12 anos, estava aqui em Cedar Grove. A felicidade que ela estava flutuando em evaporada repentinamente, substituída por um nó de ansiedade que torceu em seu estômago. Por que agora? Ela sussurrou. Depois de todo esse tempo, por que agora? Helen balançou a cabeça, sua própria dor evidente. Ele disse que está tentando nos encontrar, que ele tem coisas que precisa lhe dizer. Melissa afundou no balanço ao lado de sua mãe, com a mente correndo. Apenas quando ela encontrou uma felicidade frágil com Samuel, quando ela estava começando a sentir que pertencia a algum lugar,
o passado voltou correndo para lembrar, lá de todas as suas inseguranças. Você não precisa vê-lo, disse Helen, pegando a mão dela. Depois do que ele fez, você não lhe deve nada. Mas no fundo, Melissa sabia que ela iria. Havia perguntas que ela carregava há 12 anos, apenas perguntas que seu pai podia responder. E talvez, finalmente, obter essas respostas fosse a última peça que ela precisava para realmente seguir em frente. Vou vê-lo, disse ela finalmente. Mas eu quero contar primeiro a Samuel. Helen parecia surpresa. Este é o negócio da família, Melissa. Samuel é... Ela fez uma pausa, procurando a palavra certa. Importante para mim. Ele merece saber. Enquanto ela estava deitada na cama naquela noite, a mente de Melissa balançou entre a doçura do beijo de Samuel e o medo de enfrentar o pai. Dois homens, tão diferentes, segurando pedaços de seu coração, uma que ela estava apenas começando a dar e uma que havia sido quebrada há muito tempo. Amanhã mudaria tudo. Ela simplesmente não tinha certeza de como. O Cedar Grove Diner zumbiu com a habitual multidão da manhã. Os fabricantes de café, antes de irem para seus campos, aposentam-se no café da manhã, moradores que se recuperam nas fofocas da cidade. Melissa sentou-se sozinha em uma cabine de canto, com as mãos enroladas em uma caneca de café resfriador. Toda vez que a campainha acima da porta gingava, seu coração pulava em sua garganta, ela mal dormiu. Depois de contar a Samuel sobre a aparição inesperada de seu pai, ela levou para casa em lágrimas. Samuel ouviu em silêncio, seu rosto não revelando nada até que ela terminou de falar. Então ele simplesmente a puxou para os braços e a segurou. Você é mais forte do que pensa, ele sussurrou nos cabelos dela. E aconteça o que acontecer, estou aqui. Essas palavras a levaram pela noite sem dormir e pela manhã de estressão. Agora, enquanto esperava o pai que não via há 12 anos, eles ecoaram em sua mente como uma tábua de salvação. O sino gingou novamente. Desta vez, a respiração de Melissa prendeu quando o reconheceu imediatamente. Robert Porter envelhecia seus cabelos que já foram escuros, agora cinzentos, novas linhas gravadas em volta dos olhos. Mas seu sorriso era o mesmo, tentativo e um pouco triste nas bordas. Melissa, disse ele aproximando-se dela. Olhe para você. Tudo cresceu. Ela não ficou para abraçá-lo. Pai. Ele deslizou para o estande em frente a ela, seus olhos tomando todos os detalhes do rosto dela. Você se parece com sua mãe. Por que você está aqui? Melissa perguntou, cortando. A conversa fiada. 12 anos de ausência não lhe renderam o direito de agradar. Robert suspirou, passando a mão pelo cabelo, um gesto tão familiar que fez com que a dor no peito de Melissa. Eu mereci isso. Eu mereço muito pior, na verdade. Você nos deixou. Sem uma palavra. Apenas uma nota dizendo que você precisava de espaço. Você tem alguma ideia do que isso fez com a mãe? Eu posso imaginar, ele disse calmamente. E eu não estou aqui para dar desculpas. O que fiz foi imperdoável. Eu era um covarde. Melissa imaginou essa conversa inúmeras vezes ao longo dos anos, mas agora que estava acontecendo, ela se viu sem palavras. As acusações e perguntas ensaiadas evaporaram, deixando apenas mágoa crua. Eu tive um colapso, continuou Robert quando ela não falou. Depressão, embora eu não tenha reconhecido isso então. Eu me convenci que você e sua mãe ficariam melhor sem mim, que eu era um fardo, um fracasso. Ele olhou para as mãos. Eu estava errado, tão errado. Mas quando recebi ajuda, recebi remédios, levantei minha cabeça em reto. Os meses haviam passado. Eu tinha vergonha de voltar. Então, em vez disso, você ficou longe por 12 anos. A voz de Melissa rachou. Você perdeu tudo. Minha formatura no ensino médio, colégio, tudo. Eu sei. Os olhos de Robert se encheram de lágrimas. Senti muita falta de que nunca posso voltar. Mas há 2 anos, comecei a procurar vocês dois. Sua mãe mudou o nome dela de volta ao... Nome de solteira, mudou-se várias vezes. Demorou um pouco. O que você quer de nós agora? Nada que eu mereço. Ele disse simplesmente. Apenas uma chance de se desculpar. Para explicar.
para ver se Taki está qualquer possibilidade. Por menor que seja que algum dia você possa me perdoar. Melissa estudou o rosto do pai. Ela viu remorso lá, genuíno e profundo, mas ela também viu o homem que abandonou sua família, que havia deixado uma menina de 12 anos se perguntando o que ela havia feito de errado. Por que ela não foi suficiente para fazê-lo ficar? Não sei se posso te perdoar, disse ela honestamente, mas estou ouvindo. Durante a hora seguinte, Robert contou tudo. Sua luta com a depressão não diagnosticada, as pressões financeiras que o dominaram, a vergonha que o mantinha afastado e, finalmente, a terapia que o ajudou a entender os danos que haviam causado. Ele mostrou as fotos dela de seu meio-irmão, um garoto de 10 anos chamado James de seu segundo casamento. Sua madrasta sabe tudo, disse ele. Foi ela quem me levou a encontrá-lo para tentar fazer as pazes. Ela diz que James deveria conhecer sua irmã mais velha. O pensamento de ter um irmão que ela nunca conheceu, foi surreal. Melissa sentiu lágrimas brotando, uma complexa mistura de raiva, tristeza e algo inesperado, curiosidade. Não estou pedindo perdão imediato, disse Robert gentilmente. Apenas para ter a chance de estar em sua vida novamente, nos termos que você definir. Senti sua falta, Melissa. Todos os dias. Quando eles finalmente se separaram, Melissa caminhou, entorpecido até o carro. Ela se sentou ao volante sem iniciar o motor, deixando as lágrimas voarem livremente. Ela ainda não o perdoou. Ainda não. Mas uma porta havia aberto, o que ela achava que estava permanentemente fechado. Quase sem decisão consciente, ela dirigiu para Hayes Farm. Ela precisava ver Samuel para sentir a sólida garantia de sua presença. Ela o encontrou no milharal, marcando os caminhos para o labirinto, com base no design que eles criaram juntos. Ele olhou para cima quando o carro dela se aproximou, seu rosto iluminando antes de registrar suas bochechas manchadas de lágrimas. O que aconteceu? Ele perguntou, largando suas ferramentas e caminhando em sua direção. Melissa caiu em seus braços, enterrando seu rosto contra o peito dele. Eu tenho um irmão. Ela conseguiu entre soluços. Um meio-irmão de 10 anos que eu nunca soube que existia. Samuel assegurou com força, a mão dele acariciando seus cabelos enquanto ela lhe disse tudo. Suas explicações do pai, seus sentimentos, conflitantes, o menino pequeno nas fotos que estavam de olho. O que devo fazer? Ela perguntou quando terminou. Parte de mim quer dizer a ele para ir para o inferno, mas outra parte quer uma chance de conhecer seu irmão. Samuel terminou para ela. E talvez para entender seu pai. Melissa assentiu contra o peito. Isso é louco? Depois do que ele fez? Samuel ficou quieto por um momento, sua mão ainda se movendo suavemente, através de seus cabelos. Quando Maria morreu, ele finalmente disse, eu estava com raiva de todos. Deus, os médicos, até ela por dirigir nessa tempestade. Construí paredes para manter essa raiva por dentro, para me proteger de ser magoado assim novamente. Ele inclinou o rosto dela para encontrar seus olhos. Mas a raiva é uma prisão, Melissa. Isso mantém você trancado no passado, revivendo a mesma dor repetidamente. Como você superou isso? Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Uma garota teimosa da cidade se perdeu no meu milharal. Apesar de tudo, Melissa riu através de suas lágrimas. Samuel os limpou suavemente com o polegar. Não estou dizendo que você deve perdoá-lo imediatamente ou nunca, continuou ele. Essa é a sua escolha. Mas não deixe que a raiva roube a chance de conhecer seu irmão, ou entender por que seu pai fez o que ele fez. Quando você ficou tão sábio, ela perguntou inclinando-se ao toque dele. Eu tive muito tempo para pensar, disse ele simplesmente. Muito, provavelmente. Eles passaram o resto da tarde trabalhando juntos no labirinto, o trabalho físico ajudando Melissa a processar suas emoções. Quando o sol começou a se pôr, Samuel a levou para o carro. Você vai vê-lo de novo? Ele perguntou. Ele fica na cidade por uma semana, respondeu Melissa. Eu disse a ele que pensaria sobre isso. Samuel assentiu. Tudo o que você decidir, estou aqui. Essas palavras repetidas da noite anterior envolveram seu coração como uma promessa. De pé, na ponta dos pés, ela o beijou,
Não um pincel gentil de lábios como o primeiro beijo, mas algo mais profundo. Uma confirmação de que quaisquer que as tempestades viessem, elas os enfrentariam. Os próximos dias se passaram em um borrão. Melissa se jogou no trabalho no Gazette, escrevendo um recurso sobre o próximo festival da cidade. À noite, ela ajudou Samuel a preparar o labirinto de milho, que estava tomando forma exatamente como eles o desenharam. Um padrão intrincado, que, de cima, formava duas mãos se aproximando um do outro. Ela não tinha contatado o pai, embora soubesse que ele ainda estava na cidade. Helen concordou em se encontrar com ele uma vez, brevemente, mas voltou do encontro de lágrimas e emocionais. Ele parece diferente, foi tudo o que ela diria. Mais presente. 4 dias após a reunião de restaurantes, Melissa estava no escritório de Gazette quando Mary Thompson se apressou. Seu rosto corou de emoção. Você nunca acreditará que acabou de comprar a propriedade antiga de Wilson, anunciou ela. Seu pai, ele está se mudando para Cedar Grove. Melissa sentiu o chão se inclinar embaixo dela. O quê? Acabei de assinar os papéis esta manhã. Disse que ele quer estar mais perto da família. É por isso que ele esteve na cidade? Para se reconectar com você e sua mãe? Melissa murmurou algo não. Comprou-me e escapou para o banheiro, onde afundou na tampa fechada do banheiro, com a cabeça nas mãos. Seu pai, mudando-se para Cedar Grove? O passado e o presente colidir de uma maneira que ela nunca imaginou. Ela ligou para Samuel, que respondeu no primeiro anel. Ele está se mudando para cá, disse ela sem preâmbulo. Meu pai, ele comprou uma casa. Houve uma pausa do outro lado. Eu sei, disse Samuel finalmente. Você sabe. Melissa sentiu uma onda de traição. Como? Ele veio me ver esta manhã. Pedi minha permissão para me mudar para a cidade, de certa forma. Disse que não queria atrapalhar o que temos. E você não me disse? Estou lhe dizendo agora, Samuel respondeu calmamente. Ele saiu apenas 1 hora atrás. Eu iria ligar para você. Melissa respirou fundo, forçando sua raiva irracional. O que você disse a ele? Eu disse a ele que Cedar Grove é um país livre, e se ele quiser se mudar para cá para estar perto de sua filha, esse é o seu negócio. Mas se ele o machucar novamente, ele me responderá. Apesar de tudo, Melissa sentiu um sorriso puxando seus lábios. Você ameaçou meu pai? Não explicitamente, disse Samuel, uma pitada de humor em sua voz. Mas ele recebeu a mensagem. Naquela noite, Melissa dirigiu para o pequeno motel onde seu pai estava hospedado. Eles se sentaram em um banco do lado de fora do quarto, observando o pôr do sol pintando o céu em tons de rosa e ouro. Então você está se mudando para cá, disse ela depois de um longo silêncio. Robert assentiu. Se estiver tudo bem para você, eu posso encontrar em outro lugar se for demais. É um país livre. Melissa ecoou as palavras de Samuel. Eu conheci seu Samuel hoje, disse Robert com cautela. Parece um bom homem. Ele é. Melissa olhou diretamente para o pai. Ele é importante para mim. Muito importante. Eu posso ver. Isso. Robert hesitou. Ele te ama, você sabe. Está escrito em todo o rosto quando ele fala sobre você. As palavras enviaram uma sacudida através de Melissa. Amor? Eles ainda não haviam dito essas palavras um para o outro. Mas ouvi. Dos lábios de seu pai a fez perceber a verdade que ela estava dançando há semanas. Eu quero conhecer James, disse ela abruptamente, mudando de assunto. Meu irmão, você pode organizar isso? O rosto de Robert se iluminou. Sim, absolutamente. Ele está perguntando sobre você constantemente desde que eu disse a ele que ele tem uma irmã mais velha. Eles conversaram por mais 1 hora, não sobre o passado desta vez, mas sobre o futuro. Planos tentativos para uma visita de James e sua mãe. A casa que Robert havia comprado, que precisava de uma reforma considerável. A pequena prática contábil que ele esperava estabelecer em Cedar Grove. Quando Melissa finalmente voltou para casa, suas emoções eram um emaranhado de esperança e cautela. Seu pai estava de volta à sua vida, para melhor ou para pior. E agora, ela tinha um irmão para pensar. Um garoto de 10 anos que compartilhava seu sangue, mas era um completo estranho.
Os dias que antecederam o festival da cidade voaram em um whirlwind de atividade. O labirinto de milho foi concluído, com Samuel adicionando toques especiais. Luzes fãs para visitantes noturnos, pistas escondidas que levaram a prêmios, um pequeno remendo de abóbora na saída, onde as crianças podiam selecionar uma abóbora para levar para casa. Melissa terminou seu artigo para o Gazette, completo com a história do labirinto de milho Hayes Farm e uma entrevista com Samuel sobre seu renascimento. Mary havia dado a história da história com uma foto de Samuel em pé orgulhosamente na entrada do labirinto. Você vai me fazer uma celebridade local. Ele resmungou quando ela mostrou o layout a ele, mas ela pegou o olhar satisfeito em seus olhos. Na manhã do festival, ocorreu claro e crocante, a primeira dica de queda no ar. Melissa se vestiu cuidadosamente em um novo vestido de verão estampado com girassóis. Um presente de Samuel que apareceu à sua porta no dia anterior com uma simples nota: para o meu sol. Helen olhou para o vestido de maneira agrícola quando Melissa desceu as escadas. Você está linda, querida. Amarelo combina com você. Obrigado, mãe. Melissa girou uma vez, sentindo-se inesperadamente feminino. Tem certeza de que não se importa se eu for mais cedo para ajudar Samuel a se preparar? Claro que não. Helen sorriu conscientemente. Além disso, vejo vocês dois lá mais tarde. Na fazenda Hayes, Melissa encontrou Samuel na varanda, vestido com jeans limpos e uma camisa de botão, o cabelo ainda úmido do chuveiro. Ele ficou em pé quando a Ba viu, seus olhos aquecendo quando eles se depararam com sua aparência. Você parece... Ele parecia procurar palavras, como o verão. Melissa riu. Isso é um elogio? O mais alto, ele assegurou, saindo perto de beijar, lá suavemente. O vestido combina com você. Bem, alguém com muito bom gosto me deu. Ela endireitou o colarinho dele. Você se limpa muito bem, Sr. Hayes. Eles dirigiram para o festival juntos, a cama de caminhão carregada com a última das abóboras. A praça da cidade havia sido transformada durante a noite. Booths e fica alinhando o perímetro, um coreto erguido no centro, banners coloridos se estendiam entre os postes de luz. O prefeito Jenkins os cumprimentou com entusiasmo. O filho pródigo retorna. Samuel, toda a cidade está zumbindo sobre o labirinto. Já temos famílias alinhadas para os ônibus para a sua fazenda. Samuel parecia desconfortável com a atenção, mas assentiu educadamente. Melissa merece a maior parte do crédito. Ela projetou o padrão. E ela escreveu uma peça maravilhosa para o Gazette, acrescentou Mary Thompson aparecendo ao lado deles. Já tinha ligações do Jornal do Condado pedindo para reimprimi-lo. À medida que mais pessoas se reuniam ao seu redor, Melissa notou Samuel ficando tenso, seus olhos disparando como se estivessem procurando uma fuga. Ela deslizou a mão dele dando um aperto tranquilizador. Deveríamos ir para a fazenda, disse ela sem problemas. Certifique-se de que tudo esteja pronto para os primeiros visitantes. Samuel lhe deu um olhar agradecido enquanto se libertava da multidão. De volta ao caminhão, ele soltou um longo suspiro. Desculpe, disse ele. Não estou acostumado a tanto atenção. Você está indo muito bem, assegurou Melissa. E todo mundo está tão empolgado com o labirinto. Você está dando algo especial de volta à comunidade, Samuel. Ele olhou para ela então, seus olhos macios. Você é o especial. Você me trouxe de volta à vida, Melissa. Eu estava apenas existindo antes de vir. A simplicidade e a profundidade de suas palavras a tornaram a garganta apertada de emoção. Ela se inclinou sobre o assento para beijar-lo, derramando todos os sentimentos que ainda não podia expressar no gesto. O dia passou em um borrão de atividade. Crianças e famílias passaram pelo labirinto, suas risadas flutuando acima do milharal. Samuel trabalhou incansavelmente, orientando os visitantes perdidos, distribuindo abóboras e até contando histórias de crianças mais novas sobre o cultivo de milho que os tinham de olhos arregalados de admiração. Melissa dividiu seu tempo entre ajudar no labirinto e tirar fotos para a história de acompanhamento do Gazette. Ela pegou vários de Samuel ajoelhados para ajudar uma criança pequena, seu rosto mais aberto e animado,
do que jamais viu. Tardio em ter à tarde, quando as multidões começaram a afinar, Melissa viu uma figura familiar na entrada do labirinto. Seu pai parecendo incerto e deslocado. É ele? Samuel perguntou, aparecendo ao seu lado. Melissa assentiu. Eu não esperava que ele viesse. Você quer que eu peça que ele saia? Ela considerou por um momento e depois balançou a cabeça. Não, é um evento público e acho que é bom que ele esteja tentando. Samuel apertou seu ombro. Vou te dar algum espaço. Quando ele se afastou, Robert se aproximou cautelosamente. Isso é algo, disse ele, gesticulando para o labirinto. Toda a cidade está falando sobre isso. A família de Samuel fez isso há gerações, respondeu Melissa. Este é o primeiro ano desde que sua esposa morreu. Robert assentiu, compreendendo em seus olhos. A perda muda, nos faz esconder da vida às vezes. O paralelo ao seu próprio desaparecimento pendurou, se não dito entre eles. Vou sair amanhã, continuou ele, voltando a pegar James e Anna para uma visita no próximo mês, se ainda estiver bem com você, e para começar a fazer as malas para a mudança. Está tudo bem, disse Melissa, descobrindo que quis dizer isso. Eu quero conhecer James. O alívio inundou o rosto de Robert. Obrigado. Isso significa tudo. Eles conversaram um pouco mais. A conversa ainda estranha, mas menos tensa do que antes. Quando Robert se virou para sair, ele hesitou. Aquele jovem seu, disse ele, acenando para onde Samuel estava ajudando uma família a selecionar abóboras. Ele olha para você do jeito que eu costumava olhar para sua mãe, como se você fosse a resposta para uma pergunta que ele estava fazendo a vida inteira. Depois que o pai saiu, Melissa se viu assistindo Samuel mais de perto. A maneira gentil que ele falou com crianças. Os acenos respeitosos que ele deu aos agricultores mais velhos que vieram inspecionar o milho. A força silenciosa que parecia fluir dele. Quando o crepúsculo caiu, as luzes de fada se acenderam por todo o labirinto, transformando-o em um país das maravilhas mágico. Os últimos visitantes partiram, deixando Samuel e Melissa sozinhos, na entrada. Venha comigo, disse Samuel pegando a mão dela. Há algo que eu quero te mostrar. Ele a levou através do labirinto, seguindo um caminho que eles seguiram dezenas de vezes enquanto o prepararam. Mas, em vez de continuar direto no turno final, ele recuou uma seção de milho que escondeu um caminho lateral estreito. Para onde isso vai? Melissa perguntou intrigado. Não me lembro disso em nosso design. Eu adicionei ontem, admitiu Samuel. Uma surpresa. O caminho oculto se abriu para uma pequena clareira circular no centro do labirinto. Aqui, mais luzes de fada estavam amarradas em uma cobertura de dossel, lançando um brilho quente sobre um cobertor espalhado com uma cesta de piquenique e uma garrafa de cidra brilhante. Samuel, Melissa respirou. É lindo. Eu pensei que merecíamos um momento de paz depois de hoje, disse ele, de repente parecendo nervoso. Sente-se comigo. Eles se estabeleceram no cobertor e Samuel os derramou um copo de cidra. Melissa notou sua mão tremendo um pouco. Você está bem? Ela perguntou. Apenas nervoso, ele admitiu. O que eu quero dizer não é fácil para mim. Melissa esperou, dando-lhe espaço para encontrar suas palavras. 5 anos atrás, ele começou. Eu pensei que minha vida havia terminado. Quando eles me disseram que Maria se foi, algo dentro de mim fechou. Eu passei pelos movimentos, fazendo a fazenda, pagando contas existentes, mas eu não estava vivendo. Na verdade, não. Ele respirou fundo. E então você se perdeu no meu milharal. Um sorriso tocou os lábios de Melissa na memória. Você era como essa explosão de cor em um mundo que ficou cinza, continuou Samuel, falando demais, fazendo perguntas, trazendo-me biscoitos de uma mistura. Sua voz suavizou. Você me fez lembrar como era se preocupar com alguém, para me preocupar quando você estava atrasado, ansioso por amanhã, porque isso significava vê-lo novamente. Ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de veludo. A respiração de Melissa presa. Este não é o anel de Maria, disse ele, abrindo a caixa para revelar uma delicada faixa de prata com um pequeno diamante. Isso é guardado com as outras coisas dela.
Isso é novo. Like US. Lágrimas encheram os olhos de Melissa quando Samuel pegou a mão. Não estou pedindo que você se case comigo imediatamente, disse ele rapidamente. Eu sei que é muito cedo, mas estou pedindo que você fique para construir uma vida aqui, com mim, para criar novas tradições e lembranças, enquanto honra o passado sem ficar preso por isso. Ele olhou para ela com tanta vulnerabilidade que Melissa sentiu que seu coração poderia estourar. Eu te amo, Melissa Porter, e se você me deixar, eu quero passar o resto da minha vida mostrando o quanto. As lágrimas derramaram as bochechas de Melissa quando a emoção a dominou. Todas as dúvidas e medos que a atormentavam desde a infância, a sensação de que ela não era suficiente, de que não pertencia, pareceu se dissolver diante do amor de Samuel. Eu também te amo, ela sussurrou. E sim, sim, para ficar. Sim, para construir uma vida juntos. Sim, para tudo isso. Samuel deslizou o anel em seu dedo, seus próprios olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Então ele a puxou para os braços, beijando-a com uma paixão que falava de promessas cumpridas e novos começos. Mais tarde, enquanto eles estavam no cobertor olhando para as estrelas através do dossel das luzes, Melissa contou a ele sobre sua conversa com o pai. Ele está me dando a chance de conhecer meu irmão, disse ela. Ter a família que pensei ter perdido. É assustador, mas acho que está certo. Samuel traçou padrões na palma da mão com as pontas dos dedos. A família nem sempre é simples, mas vale a pena lutar. É isso que somos agora? Família? Ele sorriu, o sorriso completo e sem reservas que ela havia trabalhado tanto para ganhar. Somos o que queremos ser. Essa é a beleza de novos começos. Uma semana depois, Melissa ficou na beira do milharal observando que Samuel colheu a última colheita da temporada. O festival terminou, o labirinto desmontado, as abóboras reivindicadas por crianças encantadas. O outono havia chegado a sério, pintando as árvores em tons ardentes de vermelho e ouro. Seu telefone tocou com uma mensagem de seu pai. Uma foto de James segurando um desenho de sua irmã mais velha, que fez Melissa rir e chorar simultaneamente. Eles estavam vindo visitar na próxima semana. O primeiro passo na construção de um relacionamento que nunca pode ser perfeito, mas ainda poderia ser significativo. No Gazette, Mary lhe ofereceu uma posição permanente como editora assistente, com a promessa de assumir completamente quando Maria se aposentou em alguns anos. O jornal de cidade pequena nunca venceria um Pulitzer, mas serviu a uma comunidade que Melissa havia crescido para amar, um lugar onde as pessoas se cuidavam, onde as tradições importavam, onde ela havia encontrado sua voz como escritora e como mulher. E depois havia Samuel, seu rock, seu parceiro, o homem que havia mostrado que a cura era possível mesmo após as feridas mais profundas. O anel no dedo pegou a luz do sol da tarde, enviando prismas dançando pelo chão. Samuel a viu e acenou, levando o trator a uma parada na beira do campo. Ele pulou e caminhou em sua direção, seu rosto iluminando o jeito que sempre fazia agora. Quando a viu. Terminou para o dia? Ela perguntou quando ele alcançou ela. Quase. Ele a puxou para os braços, despreocupada com a poeira e o suor do trabalho de um dia. Eu estava pensando que poderíamos dirigir para a cidade neste fim de semana. Aquele restaurante italiano que você estava falando. Melissa levantou uma sobrancelha. Você odeia dirigir na cidade? Mas você sente falta disso às vezes, ele disse simplesmente. O barulho, a energia. Não precisamos morar aqui o tempo todo, você sabe. Poderíamos viajar. Veja os lugares sobre os quais você sempre quis escrever. A consideração de sua sugestão, sua disposição de sair de sua zona de conforto para a felicidade dela, preencheu Melissa com um calor que não tinha nada a ver com o sol do outono. Eu te amo, Samuel Reis, disse ela, se estendendo para beijá-lo. Mas agora não há nenhum outro lugar que eu prefira estar aqui. Ele sorriu contra os lábios dela. Nem mesmo Paris ou Roma? Ou aquela praia na Tailândia você continua falando? Esses podem esperar, ela garantiu. Temos tempo, o tempo todo no mundo. De mãos dadas, eles voltaram para a casa da fazenda, a casa que agora compartilhavam.
Quando chegaram à varanda, Samuel fez uma pausa, olhando para a terra que estava em sua família há gerações. Os campos que antes se sentiram uma prisão para ele agora representavam possibilidades. Maria teria gostado de você, disse ele suavemente. Ela sempre dizia que eu precisava de alguém que me desafiasse. Faça-me rir. Melissa apertou a mão. Eu gostaria de poder conhecê-la. De certa forma você faz, respondeu Samuel. Através de mim, através deste lugar, através das memórias que posso compartilhar agora sem sentir que estou me afogando nelas. No interior, a fazenda passou por uma transformação sutil nas últimas semanas. Os livros de Melissa agora compartilhavam espaço nas prateleiras com a de Samuel. Seus travesseiros coloridos iluminaram o sofá. Flores frescas, um hábito em que ela insistia, estava em um vaso na mesa da cozinha. E no corredor pegou uma nova fotografia, ao lado dos antigos retratos da família. Samuel e Melissa, no festival da cidade, parado na entrada do labirinto de milho, seus rostos desembarcam com felicidade e possibilidade. Eu estava pensando, disse Melissa enquanto eles se estabeleceram no balanço da varanda para assistir ao pôr do sol sobre o labirinto do próximo ano. Samuel levantou uma sobrancelha. Já? Nós acabamos de derrubar este. Eu tenho ideias, disse ela com um sorriso. Grandes ideias. Talvez pudéssemos fazer um tema, algo sobre renovação. Novos começos. Ele riu. O som ainda novo o suficiente para encantá-la cada vez que ela o ouvia. Sempre planejando com antecedência. Sou eu, a garota da cidade com o plano de 5 anos. E onde estou neste plano? Ele perguntou, puxando já para mais perto. Melissa descansou a cabeça no ombro dele, sentindo a força sólida dele. Sua âncora, sua casa. Bem aqui, sempre bem aqui. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando os campos de milho em luz dourada, Melissa pensou sobre a jornada que a levou a esse momento. Ela tinha vindo para Cedar Grove, de mau humor, convencido de que nada de bom poderia vir de deixar para trás a cidade e tudo o que sabia. Em vez disso, ela encontrou tudo o que nunca sabia que precisava: propósito, comunidade, família antiga e nova, e um amor que curou 2 corações feridos. O que você está pensando? Samuel perguntou, sua voz um gentil contra a orelha dela. Melissa sorriu, observando a primeira estrela aparecer no céu escuro. Eu só estava pensando que, às vezes, me perder é a única maneira de descobrir onde você deveria estar. Os braços de Samuel se apertaram ao seu redor. Então fico feliz que você tenha se perdido no meu milho. Eu também, ela sussurrou. Eu também. Acima deles, as estrelas emergiram uma a uma, brilhantes e claras no céu do país. Não mais o esmagador, mas um belo lembrete de todas as possibilidades que estavam à frente, tão vastas e promissoras quanto os campos que o cercavam, estendendo-se em direção ao horizonte e além.